Olá, como vai? Um em cada grupo de 100 a 200 pessoas nos Estados Unidos e na Europa tem a doença celíaca. No Brasil ainda não há um número oficial sobre a prevalência da doença, mas estima-se que cerca de 1 milhão de pessoas sofram com a intolerância ao glúten no país. No programa de hoje, você vai conhecer pessoas que levam uma vida normal, controlando o problema com exames e uma dieta absolutamente cuidadosa. Vamos mostrar como nutricionistas se especializam para atender pacientes celíacos e como são feitos exames para detectar e controlar a doença com segurança e precisão. Agora, no Medicina e Saúde. O glúten está em quase tudo o que comemos. É uma proteína presente no trigo, na cevada, no centeio e no malte. Matéria-prima do pão, das massas e da cerveja, que para algumas pessoas pode ser um veneno. O comer sem o glúten, para as pessoas, vamos dizer, eu com 58 anos, mais ou menos, é que eu fui saber o que era ser celíaco. Até então, vamos dizer, eu vinha com problemas de estômago, problema digestivo, fazendo, vamos dizer assim, tratamentos sem ter resultado. Uma sequência de diagnósticos errados que resultou em internamentos e idas a pronto-socorro. Para o vendedor Lídio Lipinharski, a ingestão do glúten chegou a provocar diarreia e fortes dores abdominais por 3 meses consecutivos. Quando tinha 58 anos de idade, o problema se agravou, dando uma diarreia forte, dores abdominais, mal-estar, nervosismo e muitos outros sintomas, e que eu fiquei 3 meses com diarreia. E aí procurei clínico geral, fez exames e não detectou outra coisa a não ser que fosse a síndrome do intestino irritado. Conversamos com um dos especialistas mais procurados por quem sofre com a intolerância ao glúten, o médico gastroenterologista Mauro Bonato, que explica como são os sintomas da doença celíaca. Na doença celíaca, a pessoa pode apresentar muitos sintomas ou poucos sintomas ou até nenhum sintoma, né? Porque pelo diagnóstico clínico somente, é muito difícil você chegar à conclusão da doença celíaca, antigamente. Hoje, talvez, a gente já mais evoluídos, né, nos exames e na clínica e na observação, nós possamos diagnosticar mais precocemente. Então, como que eu vou suspeitar de doença celíaca? Quando a pessoa tem diarreia, distensão abdominal e tem algum grau de desnutrição. A adaptação aos alimentos sem glúten não foi fácil, como relata seu Lídio, que confere à esposa, Dona Hilda, o mérito pelo hábito alimentar que trouxe saúde e tranquilidade ao celíaco. E aos poucos foi se ajeitando, minha esposa começou a procurar receitas, fazer as comidas em casa sem o glúten, e hoje, graças a Deus, e também, vamos dizer, a dedicação da minha esposa, a gente tem uma vida tranquila, saudável, sem problema. Os fatores genéticos que condicionam a ocorrência da doença levam à informação que aproximadamente 10% dos familiares diretos de um celíaco possam ter a doença. Isso quer dizer que numa família podem existir vários casos, mas com sintomas de intensidade diferente. Os fatores genéticos criam apenas uma predisposição para o aparecimento da doença, mas não determinam a doença celíaca como sendo uma doença hereditária. A doença celíaca apresenta uma chamada autossômica dominante. Então, se um dos pais tem esse gene, né, que é os HLA DQ2 DQ8, a criança tem, em alguns estudos 5%, em alguns estudos 20% de chance de ter a doença celíaca, né? E é importante dizer que tem um estudo dizendo que esse gene, HLA DQ2 DQ8, existe em 30% da população e somente 2% deles são celíacos. Quer dizer que ter esse gene não quer dizer que você tenha doença celíaca, mas para ser celíaco tem que ter este gene. O meu filho, Joel, ele também tinha problemas
tipo uma alergia que aparecia nos cotovelos, nos joelhos, nas nádegas. E ele também procurou dermatologista e tudo mais e não tinha resultado satisfatório. Quando eu fui consultar com o Dr. Mauro, ele começou a me mostrar umas imagens num livro que ele tinha lá e perguntava a mim se eu tinha algum problema daquele, até que eu identifiquei a imagem com feridas assim, tipo uma alergia, e falei a ele de que eu não tinha, mas sabia quem que tinha. Daí ele perguntou quem que era. Daí eu falei que era meu filho. Aí ele disse, essa doença é hereditária, provavelmente ele tenha também. Foi quando ele consultou também e o diagnóstico foi positivo. No próximo bloco você vai ver como a tecnologia ajuda na detecção da doença celíaca e ajuda o médico no diagnóstico. Esse equipamento facilita a visualização direta da veia do paciente para a detecção da hemoglobina, onde podemos acompanhar que em toda a circunferência do braço é possível ter uma visualização completa do local onde a coleta se torna mais fácil. E daqui a pouco, não saia daí, o Medicina e Saúde volta em instantes. E de repente você enxerga o caminho que liga o sonho à realidade. Assim nasce uma ideia. Um sonho se realiza pelo talento de quem acredita que tudo é possível. Devemos olhar para o cliente e enxergar inovação e para o laboratório sustentabilidade. Este é nosso papel, ver o mundo com olhos de sonhador e a cada novo desafio encarar o futuro com confiança, perguntando sempre, e por que não? Biovel, análises e pesquisas clínicas, inovação e integração em saúde. Sempre fui uma mulher independente. Faço questão de resolver sozinha meus problemas. Um dia tive um em que a solução dependia de outras pessoas. Foi muito complicado para mim admitir que precisava de ajuda. Mas de repente fui surpreendida. Vi que essas pessoas eram extremamente qualificadas para me ajudar. E estavam em um local que oferecia todo o suporte para isso, tanto de equipamentos quanto de pessoas. Hospital Gênesis, mudando o seu jeito de pensar saúde. Olá para você que está ligando a TV agora. O Medicina e Saúde está mostrando como vivem as pessoas que têm doença celíaca ou intolerância ao glúten. Estima-se que a doença afete 1 em cada 200 brasileiros e pode se manifestar em qualquer fase da vida. Crianças de colo, adolescentes, adultos e até nos mais velhos. Seu Lídio fala o que mudou em sua vida com a descoberta da intolerância ao glúten. E deixa um recado para quem está aprendendo a conviver com a doença celíaca. Então eu diria para quem tem a doença, não doença, intolerância ao glúten, assim como eu, que não se desespere, né? Não se revolte, mas que encare isso como uma normalidade. Porque comer sem o glúten hoje não é mais tão difícil assim. Já existem muitos produtos que podem ser adquiridos no comércio e muita coisa pode ser feita em casa. Então não há por que ter desespero, né? E quando for à feira, for a um lugar que não tem, se não puder comer um pastel, come uma coxinha que é feita de mandioca, come um pãozinho de queijo, e isso vai satisfazer. Porque a alegria de viver saudável é muito maior, né? E também, vamos dizer, a felicidade toda não está no exterior, nas coisas de fora, mas sim dentro de si mesmo. Então a felicidade está dentro de você. Você deve procurá-la e viver bem. De acordo com o gastroenterologista, outras especialidades médicas devem prestar atenção aos sintomas da doença celíaca. Os sintomas são muito variados, né? Aqueles sintomas que eu falei, diarreia, distensão abdominal e desnutrição, são clássicos. São sintomas clássicos descritos, mas a pessoa pode ter alguns abortamentos e aí o ginecologista tem que pensar na doença celíaca. A pessoa tem algumas lesões pruriginosas na pele, aí o dermatologista tem que pensar em doença celíaca. O paciente está com um problema de tireoide, o endocrinologista tem que pensar em doença celíaca. O paciente tem diabetes, muitas vezes, está com doença celíaca. O paciente tem artrites, problemas articulares, pode ter doença celíaca.
E outras alterações menos específicas, né? Aftas recorrentes, problemas renais, são problemas que podem esconder uma doença celíaca no fundo. Quando o paciente descobre que possui intolerância ao glúten, suas funções podem estar muito alteradas. Os exames que se fazem habitualmente permitem detectar essas alterações e as suas consequências. Para o diagnóstico da doença celíaca, uma intolerância permanente ao glúten, nós temos duas frentes de diagnóstico, uma baseada na detecção de anticorpos e a outra na biologia molecular. Referente à detecção dos anticorpos contra a doença celíaca, tem até uma portaria do Ministério da Saúde de 2009, onde que ele especifica a detecção quantitativa de anticorpos antitransglutaminase da classe IgA para a triagem inicial de doença celíaca. O diretor técnico da Biovel explica como a tecnologia ajuda na detecção da doença celíaca e também o médico no diagnóstico. Para a detecção do antígenos DQ2 e DQ8 para a pesquisa de doença celíaca, conseguimos uma grande abrangência e uma especificidade enorme, pois 90% da população que tem doença celíaca tem o DQ2 positivo e os outros 10% vão ter o DQ8 positivo. Assim conseguimos uma cobertura de praticamente 99% da população. Se tiver doença celíaca, vai ser detectado através do estudo de biologia molecular. Assim, aqui no laboratório do Biovel, conseguimos alinhar toda a parte clínica do paciente com o diagnóstico laboratorial preciso, rápido, que vai facilitar ao médico um tratamento correto e gerar uma evolução benéfica do tratamento do paciente. Bom mesmo é quando você escolhe um local seguro para fazer os exames laboratoriais. E quando esse local tem consciência da responsabilidade ao realizar esses exames, buscando sempre o aperfeiçoamento tecnológico e no atendimento, fica melhor ainda. Em Cascavel, isso tudo agora é uma realidade. Quer ver? Esse equipamento facilita a visualização direta da veia do paciente para a detecção da hemoglobina, onde podemos acompanhar que em toda a circunferência do braço é possível ter uma visualização completa do local onde a coleta se torna mais fácil. O Acuvem 300 é um moderno equipamento com infravermelho que detecta as veias sob a pele, identificando sua posição. O profissional observa a vasculatura que o ajudará a encontrar uma veia com a dimensão e a posição certas para a punção. A gente vai ver na prática como esse novo equipamento do laboratório Biovel pode trazer toda essa segurança e precisão na hora da coleta de sangue. Isso dá mais segurança para quem está fazendo o exame também, viu, gente? Olha aí, super rápido, indolor praticamente, porque a Graciela não precisou ficar furando, ela aí acertou na primeira. E foi muito rápido também, né? Bem rápido, correto. A legislação brasileira protege o direito dos celíacos. A Lei número 10.674 determina que os fabricantes da indústria alimentícia devem escrever se contém ou não contém glúten nas embalagens de todos os alimentos industrializados. Como existem algumas empresas que ainda não seguem a lei, a regra de ouro do celíaco é, em caso de dúvida, não consumir até conseguir o esclarecimento adequado. Depois do intervalo, você vai aprender receitas deliciosas com a Kátia, uma celíaca que mostra como conviver com a intolerância ao glúten. Nós vamos fazer um bolo que se chama bolo de milho de latinha. Deu água na boca, não deu? Se eu fosse você, não saía daí. A gente volta rapidinho, até já! E de repente você enxerga o caminho que liga o sonho à realidade. Assim nasce uma ideia. Um sonho se realiza pelo talento de quem acredita que tudo é possível. Devemos olhar para o cliente e enxergar inovação e para o laboratório sustentabilidade. Este é nosso papel, ver o mundo com olhos de sonhador e a cada novo desafio encarar o futuro com confiança, perguntando sempre, e por que não? Biovel, análises e pesquisas clínicas, inovação e integração em saúde. Sempre fui uma mulher independente. Faço questão de resolver sozinha meus problemas. Um
Um dia, tive um em que a solução dependia de outras pessoas. Foi muito complicado para mim admitir que precisava de ajuda. Mas, de repente, fui surpreendida. Vi que essas pessoas eram extremamente qualificadas para me ajudar. E estavam em um local que oferecia todo o suporte para isso, tanto de equipamentos quanto de pessoas. Hospital Gênesis, mudando o seu jeito de pensar saúde. Estamos de volta e é importante lembrar que o diagnóstico capaz de mudar a vida do celíaco vem com um exame de sangue e uma biópsia feita em uma endoscopia especial. Assim se descobre o problema que pode até nunca se manifestar, mas que está adormecido, podendo acordar com o tempo, uma infecção, uma cirurgia ou num momento de estresse. Inicialmente, eu posso dizer que a doença celíaca só pela clínica é muito difícil de você diagnosticar, a não ser que tenha familiares, outras pessoas que tenham a doença, fica mais fácil. Mas o principal exame é, inicialmente, exames de sangue, de laboratoriais. Então, o exame de sangue já dá se a pessoa é intolerante ou não e se ela está ingerindo glúten, né? Dá para comparar essas duas. A conclusão do diagnóstico é feito pela imagem, pela endoscopia, para ver o grau de atrofia e complementado, ou que hoje ainda é chamado padrão ouro, que é a biópsia. Kátia descobriu há 4 anos que é celíaca. Antes achava que sofria com gastrite por causa dos sintomas. Diagnóstico feito, o jeito foi adaptar-se à nova realidade. Sem glúten. Depois eu descobri que era celíaca, a gente vem correndo atrás de receitas e para estar fazendo uma coisa diferente, comendo alguma coisa diferente. Kátia faz parte da diretoria da Associação de Celíacos de Cascavel e hoje vai mostrar como preparar um bolo rápido e gostoso que não leva glúten em sua receita. E o que é melhor, pode ser feito sem leite para quem tem intolerância à lactose. Nós vamos fazer um bolo que se chama bolo de milho de latinha. Então essa receita, a gente escolheu ela porque é bem facinho de fazer, coisa rápida, todo mundo pode fazer em casa sem grandes trabalhos. Então nós vamos começar aqui, 2 xícaras de açúcar, vai colocando tudo no liquidificador, tá? 2 xícaras de açúcar, eu deixei tudo medidinho para... É uma latinha de milho verde com água, tá? Isso. Daí são 4 ovos inteiros. É meia xícara de óleo. Uma xícara de fubá. E 50 gramas de coco ralado. E uma colher de fermento royal. Coloca tudo no liquidificador, bate tudo. Então bate todos por 5 minutinhos, né? Eu já deixei a forma preparada, untada com manteiga e fubá. Sim. Que não podemos colocar farinha, né? Daí coloca na forma e o forno mais ou menos pré-aquecido em 220 graus, né? E tá pronta a nossa receita do bolo de milho de latinha, sem glúten. Bom, o famoso bolo de milho de latinha ficou pronto, gente. E quem vai experimentar também é a Elmita, a amiga que a Kátia comentou enquanto preparava o bolo. Você veio ver se a aluna aprendeu a fazer direitinho, Elmita? Exatamente. Uma coisa interessante que a Kátia comentou é que esse bolo, além de ser uma ótima fonte aí de alimentação para celíacos, também não leva leite. Ou seja, para você que tem o problema de intolerância à lactose, também é o indicado. Exatamente. É um bolo que, como eu disse, né, eu e a Kátia, que somos amigas, podemos sentar à mesa e comer juntos sem problema, nem para ela nem para mim. O papo tá bom, mas acho que a gente tem que experimentar o bolo, né? Quando você vai servindo pra gente, eu queria que você comentasse como é que você descobriu que você é celíaca. Então, eu na verdade eu sou celíaca, né, comprovado desde pequenininha, mas eu sentia dor no estômago, peso no estômago, mas eu não sabia que tinha. Uhum.
Sentia dor abdominal e dor no estômago. E a semana inteira. Outra reação? E eu me sentia muito, assim, meu estômago muito pesado, sabe? Sei. E aí eu fui e ele fez a endoscopia achando que era uma gastrite. E quando ele estava no meio da endoscopia, ele viu que não era uma gastrite, tinha mais coisa. E ele já passou para o outro exame lá, sem nem falar comigo, né? Mesmo porque também não tinha jeito. E jogou um contraste lá e ele visualizou a doença celíaca. Tá certo. A Kátia tá contando, eu tô prestando atenção, mas, gente, o bolo tá bom demais, né? Quer dizer, pra que glúten, né? E vai ser exatamente também muito boa receita, viu, Elmita? Muito gostosa mesmo. Realmente. Né? E daí, como é que é no dia a dia aqui na tua casa? Você tem uma filha, um marido, eles se adequaram a essa rotina tua sem glúten, comem também, ou de vez em quando você faz uma coisa separada? Não, eu deixo separado as coisas. Quando é uma coisa tipo macarrão, que é mais... Eles comem junto, mas geralmente não gostam, não. Existe um fator hereditário que pode se repetir no histórico familiar, né? Sim. Você tem uma filha. Você já fez algum exame, a possibilidade dela ter? Ela tem? Como é que é? Não, fiz sim. Eu fiz a endoscopia nela, fiz os exames. Na verdade, ela tem os genes do celíaco, só que ela não é celíaca, mas ela pode vir a desenvolver. Inclusive, o Dr. Mauro pediu para ela não estar comendo muito. Come, mas não abusar. Não abusar. Certo. Você comete algum excesso de vez em quando ou não? Quando não dá para segurar, dá vontade de comer aquela pizza, aquela coisa diferente, como é que é? Não. Resiste. Um ano para cá que eu não faço nenhuma. Resisto. Quero agradecer muito a participação de vocês no Medicina e Saúde. Você que está em casa, olha, a receita estará no site do Medicina e Saúde, viu, gente? É só acessar www.tarobacascavel.com/medicina e saúde. A receita tá lá. Que bolo gostoso, gente! Na cozinha do Centro Médico Hospitalar Gênesis, o cuidado com pacientes celíacos começa no atendimento e se estende à cozinha. Ali, a nutricionista Vilma toma todos os cuidados para que a alimentação seja adequada ao tratamento do paciente com intolerância ao glúten. Quando nós detectamos que o paciente é intolerante ao glúten, já tomamos as providências na copa para que seja preparada todas as receitas isentas de glúten. Mas e se o celíaco cometer um deslize e consumir glúten de vez em quando? O que pode acontecer? É assombroso a reação, Soraya. Não tem como ele passar o ano inteiro fazendo a dieta e deslizar no momento e não ter nenhum problema. Ele sofre as consequências e muitas vezes são consequências graves, né? Porque diarreias, dermatites, todos os sintomas que causam pela doença, ele passa a sentir. Principalmente as dermatites, que sempre atacam já na parte externa da pele, é visível, e a distensão abdominal, o intestino, a pessoa não fica bem mesmo, então não vale a pena ter esses deslizes. Na cozinha do Centro Médico Hospitalar Gênesis, Vilma prepara um bolo prático sem glúten, usando coco ralado para dar consistência à receita. Nós temos aqui uma receita bem prática para os pacientes celíacos, já que é uma preocupação muito grande com os horários dos lanches, as pequenas refeições. É uma opção que não leva muito tempo, é rápida e também, não, como pode ver, não tem muitos ingredientes aqui. Uma lata de leite condensado, 5 ovos inteiros, bater essa parte primeiro, 2 colheres de margarina ou manteiga, com ou sem sal, tanto faz, não precisa se preocupar com isso, 100 gramas de coco ralado seco e continua batendo para dissolver, e 1 colher de fermento em pó. O fermento é só misturado porque não se deve bater junto, porque ele pode não dar um resultado bom no bolo. É sempre misturar, depois que está toda pronta a mistura. Bom, o bolo da Vilma ficou pronto, gente. 45 minutos depois está aqui. Agora eu quero ver se ficou bom, Vilma. Veremos agora. Certo.
E a gente também tem um convite muito especial, né, Vilma, para fazer para você, telespectador do Medicina e Saúde, que tem a doença celíaca ou não. Qual que é o convite, Vilma? Célio, você está convidado desde já para participar no dia 3/9 na Associação Médica de Cascavel, essa grande emoção que é participar conosco do Café Colonial Sem Glúten, ok? É isso aí, gente, 3 de setembro na Associação Médica. E olha, já vou testando para vocês, vou adiantando. O buffet da Vilma é imperdível, é muito bom. Tô louca para experimentar, vamos lá? Coisa boa, olha só. Ele fica muito macio, né? Ele fica muito macio, com uma imagem muito bonita, olha aqui, bem clarinho. Ele fica com uma aparência boa, característica, o sabor também, né, Soraya? Ele não difere de um outro bolo. Se você não disser que é sem glúten, às vezes até passa despercebido. Ah não, gente, não dá para perceber. É muito bom. Isso aqui é uma amostra do que vai acontecer no dia 3 de setembro, lá na Associação Médica, viu? Café Colonial sem glúten, 3 horas da tarde, não dá para perder. Os convites, você sabe como conseguir? É só ligar para esse número que está aparecendo no seu vídeo, 45 2101 7721. Compre o seu convite, não perca, uma delícia. De volta à Gastroclínica, o médico especialista dá dicas para quem suspeita ser celíaco. Então a importância de quem está ouvindo, que não pense, poxa, mas será que eu não sou celíaco? Ué, faz um teste. Se você comer pão, se você comer macarrão, passa mal, começa a pensar no assunto. Não é todo mundo que é celíaco, né? Mas para ativar o processo tem que comer massa, trigo, centeio, aveia e cevada. Tomou cerveja, tem diarreia. Comeu pão, tem diarreia. Comeu macarrão, fica estufado, passa mal, tem diarreia, por exemplo. Né? São sintomas que daí fortemente induzem a você pensar em doença celíaca. Eu gostaria de convidar as pessoas celíacas e não celíacos que quiserem participar de um café colonial sem glúten, no dia 3 de setembro, 3 horas da tarde, na Associação Médica de Cascavel, no Jardim Tropical. E lá então nós teremos um café colonial muito, muito repleto de produtos sem glúten para vocês conhecerem, quem quiser. Qualquer pessoa que queira ir, às vezes algumas nutricionistas, área da saúde, população que quiser. O convite é aberto a todos. Pode ser confirmado pelo telefone 2101-7700, falar que é do Café Colonial, na Associação Médica do Café Colonial Sem Glúten, que a pessoa já informa como que se deve proceder. Doença celíaca não é alergia, é intolerância alimentar ao glúten e ele tem que ser cortado da dieta. Para o celíaco, cada guloseima feita de farinha que tenha glúten é uma agressão ao sistema digestivo. Com o tempo, as paredes do intestino vão inflamando, atrofiando e perdem a capacidade de absorver nutrientes, como o cálcio e o ferro dos alimentos. E até os remédios podem deixar de fazer efeito. Por isso, fique atento e procure se informar mais. Acesse o site da Celbra, Associação dos Celíacos do Brasil, www.acelbra.org.br. Na semana que vem vamos mostrar como a tecnologia auxilia médicos oftalmologistas no combate a doenças como glaucoma e catarata. Você vai acompanhar também as inovações na área da reprodução assistida e no diagnóstico por imagens. Não perca, é na semana que vem e eu espero por você. Até lá!